tarde, bem-vindos ao France Profecias. Vamos hoje tratar de mais uma vergonhosa infiltração feita na Palavra de Deus, para dar crédito à teoria da Trindade. Trata-se do texto do verso de 1 João 5,7, que apesar de extremamente duvidoso, é muito citado para comprovar a veracidade da doutrina da Trindade. Nele, porém, há um detalhe que muitos ignoram. Nenhuma parte desse capítulo trata da Trindade. E o texto a que ela se refere foi simplesmente introduzido pelos copistas. Este acréscimo, às vezes, vem colocado entre colchetes, o que pouco ajuda sem uma explicação de rodapé. Outras versões sequer colocam colchete, escondendo ainda mais a adulteração realizada. Felizmente, algumas versões modernas, para se manter fiéis aos manuscritos, suprimiram o que foi inserido pelos copistas, devido à sua grosseira tendenciosidade. Vamos a mais esta controvertida passagem na Bíblia Revista e Atualizada de João Ferreira de Almeida. Abre aspas. Pois há três que dão testemunho. Abre colchete. No céu, o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E estes três são um. E três são os que testificam na terra. Fecha colchete. O Espírito, a água e o sangue. E os três são unânimes, num só propósito. 1 João 5, 7 e 8. Na Bíblia de Scofield, com referências em rodapé, encontramos a seguinte nota. 1 João 5, 7. Abre aspas. Geralmente se concorda que este versículo não tem a autoridade dos manuscritos e que foi inserido. Em um Novo Testamento judaico da editora Vida, traduzido do original para o inglês por David Stern, este colchete e seu conteúdo foram simplesmente retirados, ignorados, sem que nenhuma explicação fosse dada. A Bíblia de Estudo, nova tradução na linguagem de hoje da Sociedade Bíblica do Brasil, edição 2005, expressa na íntegra esses dois versículos como segue. Há três testemunhas, o Espírito, a água e o sangue, e esses três estão de pleno acordo. 1 João 5, 7 e 8. A versão nova tradução na linguagem de hoje ainda acrescenta uma explicação complementar no rodapé. A água do seu batismo, João 1, 31, 34, o sangue da sua morte, João 19, 34, 35, o próprio Espírito Santo é testemunha, João 15, 26, 16, 13 a 15. O Espírito é a verdade, 1 João 4, verso 6. Essa observação é quase uma repetição do verso 6, deste mesmo capítulo que diz: Jesus Cristo é aquele que veio com a água do seu batismo e com o sangue da sua morte. Ele veio com a água e com o sangue, e não somente com a água. E o próprio Espírito Santo é testemunha de que isso é verdade, porque o Espírito é a verdade. Onde aqui encontramos oportunidade para incluir a doutrina da Trindade? Finalmente, o versículo 9, dando sequência ao conteúdo dos versos 7 e 8, confirma o objetivo do texto. Nós aceitamos o testemunho dos seres humanos, mas o testemunho de Deus tem mais valor. E este é o testemunho que Deus deu a respeito do seu Filho. Não há como se imaginar a necessidade de um esclarecimento em relação à Trindade neste capítulo e neste contexto de 1 João 5, de 6 a 12 em particular, que trata exclusivamente do Filho de Deus. Qual, pois, a razão da inserção referida? Felizmente, esse tendencioso acréscimo vem sendo removido das edições mais modernas que foram citadas. O mesmo acontece também com a nova versão internacional
Bíblia de Estudos para Pequenos Grupos, edição Palavra, primeira edição, agosto de 2011. Isto para falar apenas das Bíblias que casualmente temos em mãos. As questões que permanecem para o estudante atento é: com que intuito colocaram este colchete? E o mais grave ainda, por que as igrejas usam porções bíblicas tão duvidosas para transferir doutrinas adulteradas para os seus seguidores? Não seria a hora de se repensar humildemente essa questão da Trindade e do batismo? Não é isso que Deus está propondo carinhosamente, mas com um devido rigor, no final desse capítulo? Abre aspas. Meus filhinhos, cuidado com os falsos deuses. João 5:21, nova tradução na linguagem de hoje. Até parece que o profeta foi dotado de um certo pressentimento para nos prevenir de inserções futuras que veriam a ocorrer no texto deste capítulo. De acordo com a presente discussão, depois de tantos vestígios de falsificação, cremos que está ficando cada vez mais difícil rejeitar a hipótese formulada: a necessidade da negação da Trindade para aumentar a espiritualidade da Igreja. Fazer uma reforma, definida como sendo a mudança de teorias para alcançar o avivamento da fé, isto é, para nascer realmente da água e do Espírito Santo. Isso deverá ocorrer a menos que façamos questão de continuar bloqueando perigosamente a influência do único agente regenerador que nos foi disponibilizado, como veremos a seguir. Bem, é preciso encerrar por aqui, mas não antes de darmos alguns segundos para você dar o seu like, inscrever-se no canal e compartilhar a mensagem com seus amigos. Concluído? Então agora, se você ainda dispõe de 3 minutinhos, curta a nossa mensagem musical. Tchau e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Enche-nos de fervor e por tais bênçãos rendemos-te louvor. E assim reavivados vamos todos ser, por teu poder e amor. Há prazer em cada coração, pois o Espírito desperta em nós o amor e nos faz viver em união, animosos no serviço do Senhor.